Bom dia, gente. Começando o nosso Papo de Fé, mais uma live poderosa para abençoar a nossa vida, mudar a nossa história. Vamos chegando, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de forma muito poderosa, de forma sobrenatural. Ju, minha linda, seja bem-vinda. Vamos chegando. O pastor Tiago já está aí com a gente. Glória a Deus. Débora, minha linda, seja bem-vinda. Que saudade de você, pastora Leide, Vica. Gente, vamos chegando. Jaquezinha, bom dia, minha anjinha. Ei, coisa linda, gente. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz mesmo. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, na nossa igreja, na minha família. E eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua vida também. Ele está fazendo na sua vida. Às vezes a gente só não se deu conta, a gente só não está percebendo. Às vezes a gente está no olho do furacão, o problema está acontecendo e ao invés de a gente focar no Senhor, a gente acaba se distraindo com as circunstâncias e não consegue enxergar aquilo que o nosso Deus está fazendo. Então quero te desafiar a deixar o Senhor te despertar nessa manhã, quero te desafiar a se conectar com Deus, a colocar os seus olhos no Senhor mesmo, a andar sobre as águas, a não se deixar dominar pelas circunstâncias, no nome de Jesus. Cacau, minha linda, seja bem-vinda. Enquanto vocês estão chegando, doutora Simone, minha linda, seja bem-vinda. Keila, enquanto vocês estão chegando aí, eu gostaria de compartilhar rapidinho com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã. Em seguida já vou chamar o pastor Tiago, que, meu Deus, é integrante e vocalista do Ministério Avivar, líder desse Ministério de Louvor, que está fazendo a diferença na nossa geração, nas nações. Ministério de Louvor da nossa igreja Palavra Viva, e ele vai estar aqui, ó, derramando sobre nós, ó. Ministério Avivar acabou de entrar, glória a Deus. Bênção, gente, bênção. Deixa eu compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou ao meu coração. Quero dizer para vocês que essa noite eu precisei colocar algumas coisas em dia. Não dormi, mas tô firme, tô forte aqui. Não que isso seja certo, gente, mas é porque eu realmente não abro mão do meu tempo com Deus, do meu devocional, das nossas lives. E eu queria compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração aqui com vocês. Gente, pastor Duda, seja bem-vindo, que alegria. Gente, é o seguinte, ontem alguns países do mundo, né, celebraram o Valentine's Day, né, o dia do amor, o dia dos namorados, enfim. E aí eu queria compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso. Lá em Efésios 4, versículo 25 a 27, diz o seguinte: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Esse texto, gente, bem conhecido aí, né? Ele me ensinou muito quando eu casei, me ensinou muito a respeito de princípios e valores que são inegociáveis, que são ingredientes fundamentais para que um casamento dê certo, para que tudo corra bem num relacionamento conjugal. Isso não significa a ausência de problemas, mas significa que a gente pode passar por eles da maneira certa, da melhor forma possível, solucionando conflitos conectados com o Pai, conectados com Deus. E eu queria compartilhar alguns desses princípios que eu extraio desse texto e que são, assim, pilares no meu relacionamento com o Igor, no meu casamento. Eu já tô aí casada há 13 anos, tô com o Igor há 14, a gente namorou 1 ano. A gente está devendo uma live para contar a nossa história aí para vocês. Mas hoje eu queria, né, tendo em vista aí o Valentine's Day, eu queria compartilhar alguns princípios fundamentais para que você tenha um relacionamento de sucesso, um casamento abençoado. Mesmo você que ainda não casou, já vai amadurecendo algumas questões, já vai se posicionando diante de algumas questões. E eu vou em 5 minutinhos aí compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vê nesse texto, né?
Ó, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Então, falar fala de comunicação, fala de você se expressar, fala de você compartilhar aquilo que você pensa, aquilo que você sente. É claro, né, gente, que a comunicação não é só falar. A comunicação é você falar, é você ouvir e você se fazer entender, né? Mas é interessante como a Bíblia nos alerta sobre o falar e falar a verdade. Gente, eu vejo muitas pessoas, em especial mulheres, tá? Que não se expressam. Seu marido não sabe o que elas sentem, não sabem das suas frustrações, das suas alegrias, dos seus sonhos. A gente precisa aprender a se expressar. A gente precisa aprender a falar e falar a verdade. Sem segredinho, sem mentirinha, sem omissões. Falar a verdade com o nosso marido, com a nossa esposa. Ter transparência no relacionamento. E é interessante quando a gente fala de falar a verdade, algumas pessoas se equivocam e acham que, eu sou sincerona, eu falo o que eu penso, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, e não é bem assim. A gente precisa falar a verdade, sempre entendendo que é em amor, com respeito, sem xingamentos, sabe, gente? É em amor mesmo, é com leveza. A gente precisa desenvolver essa habilidade, entender a linguagem de amor do nosso marido, da sua esposa, né? Eu vou falar para os dois aqui, mas você entender e você ser transparente, verdadeiro, mas em amor, para que você possa solucionar conflitos, para que você possa trazer paz a algumas questões, né, pessoais, a outras questões do casal. Então, falar a verdade com os devidos cuidados, para que isso não se torne uma ferida emocional na vida do seu amor aí, né? Segundo princípio que eu extraio desse texto, que eu queria compartilhar com vocês, diz assim, olha, o texto diz o seguinte: porque somos membros do mesmo corpo. Gente, eu amo quando a Bíblia diz que uma cidade, um reino dividido não prospera. Nós somos o mesmo corpo. A gente está debaixo da mesma missão. Sabe, nós estamos trabalhando por um bem comum, que é a nossa família. Você e o seu esposo, você e sua esposa estão debaixo da mesma missão. E às vezes a gente age como se a nossa casa tivesse dois povos diferentes. A gente age como se a casa realmente fosse dividida, como se o nosso reino fosse dividido. Cada um fala uma coisa, é campo de batalha, ao invés de ser lugar de refúgio. E isso é muito perigoso. Somos membros do mesmo corpo. Sempre se lembre disso. Sempre se lembre disso. Vocês estão caminhando rumo ao mesmo destino, com o mesmo objetivo. Não se levante contra a sua esposa, não se levante contra o seu marido. Se unam, tenham aliança. Terceiro princípio que eu extraio desse texto, eu já estou acabando, é fiquem irados e não pequem. Eu acho esse texto assim o máximo, esse trecho desse texto. Fiquem irados e não pequem. Olha, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele entende que a gente vai se irritar. O seu marido, ele vai te irritar. A sua esposa vai te irritar. Duas pessoas com culturas diferentes, com entendimentos diferentes, pensamentos diferentes, muitas vezes entram em choque. Sabe? Mesmo sendo um só corpo, mesmo sendo um casal, uma só carne, entram em choque. E o Senhor nos compreende, ele diz: ei, vocês vão se irritar, vocês vão se irar, mas não pequem. Eu acho lindo, é uma linha muito tênue, né? Mas eu acho lindo porque o Senhor quer dizer pra gente, esse texto quer dizer pra gente o seguinte: aprenda a dominar as suas emoções. Você vai se irar? Vai. Você vai se irritar? Vai. Você vai ficar bravo? Vai, é normal. Mas você não pode se deixar dominar por essa ira. Você não pode deixar que essa ira determine o que você vai falar, o que você vai pensar, o que você vai fazer, a maneira com que você vai se posicionar. É esse cuidado que a gente tem que ter. Você vai se irar, mas você não vai pecar.
no nome de Jesus. Você pode até estar nervoso, estar irado, mas você não vai viver irado, você não vai, a ira ela não vai tomar a rédea da tua caminhada, do teu casamento. Não, são coisas diferentes. Amém, gente? Você pode até ficar irritado, faz parte da convivência, mas não pode se deixar dominar por essa irritação. Quarto e penúltimo princípio que eu tiro desse texto. O texto diz: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Gente, isso desde o meu primeiro dia de casado é uma regra aqui em casa. A gente não dorme brigado. A gente não deixa para depois o que a gente pode e deve resolver agora. A gente não deixa para amanhã. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que acontece, gente? A mulher, ela não esquece com a mesma facilidade que o homem. O homem dorme e tá tudo bem. No dia seguinte ele amanhece, tá tudo certo, ele sorri, ele não lembra nem do que aconteceu, mas a mulher normalmente não é assim. E se a gente deixar para depois a mulher já acorda brava. Aliás, tem mulher que nem dorme, né, gente? De tão irritada que fica com esse tipo de atitude do marido. E aí ela acorda brava, pensando ele não tá dando importância pro que eu penso, pro que eu sinto. Aí um problema já virou 10, já se transformou em 10 problemas. E não é isso, não é essa bola de neve, né, tóxica que o Senhor tem para mim e para sua vida. Pati, recebe aí, minha linda. Não é essa bola de neve tóxica, a gente precisa resolver. Daqui a pouco você tá lá, ó, já passaram 5 anos, 10 anos e você ainda tá discutindo coisas que ficaram lá para trás, que já até perderam sentido. É por isso que a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode e deve, gente, fazer hoje. Hoje, resolva os seus conflitos conjugais na hora, da maneira certa. Às vezes você precisa de um tempinho para se acalmar, para buscar sabedoria, para orar, ok, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E o último princípio que eu queria compartilhar com vocês, que esse texto diz pra gente. Você que está chegando agora, o texto é Efésios 4, de 25 a 27. Lá diz: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo, não seja suscetível a influências malignas. Cuide do que você escuta, do que você vê, cuide do que você fala, cuide para que você não dê legalidades, brechas, cuide, blinde a sua casa, blinde o seu relacionamento, blinde. Sabe, gente, às vezes a gente, com a nossa própria boca, a gente atrai maldição para o nosso lar, para o nosso casamento. A gente abre precedentes, legalidades, brechas. A gente perde a nossa comunhão com Deus e deixa um vazio, uma lacuna que vai ser preenchida por algo. Se não for preenchida por Deus, vai ser preenchida por algo. Você vai acabar dando lugar ao diabo. O diabo anda ao derredor, gente. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele está só esperando um vacilo meu e seu. Por isso, fique atento, fique esperto. Se posicione no nome de Jesus. Não dê lugar ao diabo. Sabe, gente, o inimigo tem o gigante, na verdade, ele tem o tamanho que a gente dá para ele. Sabe, eu sempre lembro da história de Davi. Todo mundo chamando Golias de gigante. Davi olha e fala: incircunciso filisteu. Davi rebaixa aquele homem tão temido. Sabe, gente, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se posicionar, parar de dar espaço, de dar autoridade, de dar o governo do nosso casamento, da nossa casa, da nossa vida para o diabo, que vem para roubar, matar e destruir os seus sonhos, os seus projetos, o seu casamento, o seu lar, a sua família, a sua alegria. Ei, dê um basta nisso hoje. Busque a dracma perdida na tua casa. O que foi que se perdeu? Onde é que foi que vocês começaram a se desentender? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser corrigido? Onde você pode mudar? Porque a mudança que você espera começa em você. Às vezes você está querendo que o outro mude, mas a mudança começa em você. Não dê lugar ao diabo. Cuide das más conversações, elas corrompem os bons costumes. Sabe, você que está chegando aí agora, você que chegou depois, por causa do Valentine's Day que aconteceu aí,
né? Foi celebrado em tantos países ontem. Hoje eu trouxe uma palavra com alguns princípios, algumas dicas para que você tenha um relacionamento abençoado e feliz. Eu trouxe aqui no nosso devocional. E eu queria abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e declarar que o Senhor tem um lugar de honra na tua vida e no teu lar. No nome de Jesus, eu quero repreender toda ação maligna sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento. Eu quero repreender todo mal muitas vezes lançado pelos teus lábios. Eu quero repreender e quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, os teus projetos, sobre o teu casamento. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, sobre os teus filhos, sobre tudo aquilo que levar o teu nome. No nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor para a honra e glória do nome dele, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Agora, gente, eu já tomei demais os nossos minutos aqui do nosso papo de fé, mas eu não podia deixar de compartilhar o que o Senhor ministrou ao meu coração dessa manhã, compartilhar com você, para que o seu lar seja edificado, porque, olha, gente, uma família forte, meu Deus, faz um estrago no inferno, viu? Uma família forte, gente, é fonte de bênção, faz o reino de Deus avançar nessa terra, faz a diferença, restaura outras famílias, que a sua família seja uma família forte, no nome de Jesus. E agora, gente, recebam com muito carinho, eu vou chamar o pastor Tiago, pastor da Palavra Viva, filho do nosso bispão Flori, integrante do Ministério de Louvor, Avivar. Recebam com muito carinho esse grande homem de Deus. Eu estou muito feliz e muito honrada de receber esse pastorzão abençoado aqui. Olha ele Bom aí, dia. glória a Deus, meu Deus, que bênção, meu amigo. Oi, gente, que bom que deu certo. Que bom. Seja muito Amém. bem-vindo, meu pastor querido, bênção. Vou deixar você falar aí, se apresentar. Vou desativar o microfone para não dar nenhum tipo de interferência. Tá. Mas queria te agradecer, meu pastor, muito, muito, muito pelo carinho, pelo sim, por separar esse tempo aí de qualidade para derramar essa chuva de bênção Amém. sobre a nossa vida, Amém. viu? Bom dia a todos, todos que estão ouvindo agora. Então, bom dia para vocês. Que bom a gente poder começar esse dia falando com Deus, falando com vocês, a gente poder trocar informações, trocar ideias, trocar testemunhos. E sou pastor Tiago, sou pastor na Palavra Viva, como a Babi falou já. Sou pastor tanto de algum campo, né, que é o campus lá do centro, e também sou pastor responsável pela parte de louvor da nossa igreja. E principalmente estou andando já com o Ministério Avivar pelo menos há 10 anos aí já, como pastor aqui no Ministério Avivar também. Então a gente, além de pastorear a nossa casa, pastorear nossos irmãos, a gente tem a oportunidade de viajar ao Brasil, fora do Brasil às vezes também, de poder levar a palavra de Deus através da música, das canções, daquilo que a gente tem levado através de uma visão que Deus tem nos dado sobre louvor, sobre adoração, enfim. E eu espero que nessa manhã a gente possa compartilhar um pouco de Deus contigo e possamos trocar uma ideia aqui muito legal, amém? Amém, meu amigo. Deixa Deus te usar, entrega Amém. tudo, vai no teu tempo. A gente tem aí pelo menos uma meia hora aí para te Legal. ouvir. Então, entrega tudo, que eu tô aqui, ó. Eu e o Igor, a gente sempre assiste as lives assim, ó, lives, cultos. Já tô no volume 2 do meu caderno, do meio do ano para cá. Então, assim, ó, vou estar aqui, se eu olhar para baixo, é porque eu tô anotando, tô recebendo de Não. Deus. Entrega tudo, entrega Amém. tudo. Amém. Bem, como eu falei, para você que está chegando, para você nessa manhã que tem buscado de Deus, tem buscado ser enriquecido pelo Senhor, eu acredito que quando nós paramos para ouvir, falar com Deus, ouvir a Deus não é somente uma atitude de silêncio, né? É interessante que quando a gente tem para conversar com Deus, nunca é uma coisa que nós ficamos estagnados no lugar, nós sempre nos comunicamos, nós sempre buscamos a presença dele, nós sempre vamos atrás, digamos assim, de respostas que nós passamos. E muitas vezes essas respostas, elas acontecem através da adoração. Muitas vezes essa resposta ela acontece através de um lugar que nós estamos separando para Deus, de um momento que nós estamos separando para Deus. E como eu não posso deixar de notar, sou uma pessoa que
gosto sempre de saber quem eu tô falando, com quem eu tô falando também. Eu vejo que a Pabi tem influência sobre muitas mulheres aqui, então essa manhã tem muitas mulheres aqui. É, graças a Deus, pode dar uma glória aí, você que é mulher abençoada e abençoa a tua casa aí, em nome de Jesus. E, e eu gosto de várias personagens na Bíblia, e a pessoa que fala que a Bíblia é machista de qualquer sentido só não leu com atenção, porque a maior missão da Bíblia foi dada para uma mulher que estava diante de Deus e se achava graça em Deus nela, como falou o anjo para Maria naquele momento, né? E eu queria falar com vocês sobre algo sobre a adoração também e, e sobre essa parte nós falamos, não somente o louvor, né? Quando a gente fala de louvor, a gente está falando de uma coisa um pouco mais musical, às vezes a gente está falando de uma coisa que às vezes passa por canto, instrumentos ou rítmicas, enfim. Mas quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um período de entrega para Deus de algo e de ouvir também uma resposta. Eu gosto sempre de usar, quando eu vou falar de adoração, falar sobre Ana. Muitas pessoas que já tiveram fora, é, já viram o ministério que vai ministrar fora, a gente já podem ter ouvido até a oportunidade de eu falar sobre Ana. E Ana é muito interessante porque Ana subia sempre com Elcana, sempre com seu filho, perdão, com seu marido Elcana, e sempre pedindo um filho para Deus. E a situação dela, ela nunca mudava, ela nunca conseguia transformar a própria casa, porque toda vez que ela subia ao lugar de adoração, que significava Silom, significa lugar de Siló, perdão, significa lugar de adoração. Toda vez que ela subia com amarguras, ela subia com angústias, e toda vez ela chorava, a Bíblia falava, toda vez ela chorava, adorava a Deus, mas chorava, se angustiava, e ela nunca teve uma mudança. E muitas vezes nós queremos uma mudança na nossa vida, mas nós não sabemos. É, é o famoso pedis e não recebeis porque pedis errado, né? Porque a gente não sabe pedir para Deus as coisas às vezes, porque a gente acha que pedir a Deus as coisas às vezes é reclamar do que a gente tem, às vezes é reclamar da situação que a gente vive, às vezes é depositar em Deus nossas angústias, que obviamente nós cremos que o Espírito Santo ele serve como nosso consolador, ele serve para isso, mas os propósitos em Deus funcionam de maneira diferente. Ele nunca vai nos dar algo que vá sobrecarregar a nossa vida. A bênção de Deus, ela vem e ela não traz amargura na nossa vida, ela não traz destruição na nossa vida. Então, quando Ana quis realmente ter uma mudança de vida, ela parou de olhar para a amargura que ela passava, ela parou de somente chorar daquilo que ela passava. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel lá que ela fez um voto com Deus. Então, o voto significa um propósito com Deus. Então, ela, a partir daquele momento, ela para de colher do fruto da amargura e ela passa a colher do fruto com propósito. Então, a gente vê que tem característica diferente dessas duas coisas. O fruto da amargura, ele não gera resultado na tua vida. Ele te coloca muitas vezes no lugar da adoração, ele te coloca muitas vezes no lugar de quebrantamento, mas ele não gera frutos na tua vida. E como cristãos, nós temos que aprender que a nossa vida, ela, quando começa a amadurecer num crescimento com Deus, ela precisa gerar frutos. Ela precisa gerar frutos na nossa vida. Não adianta nós falarmos e pregarmos de um Deus que dá todas as coisas, nós vivemos sempre em miséria. Não estou falando aqui de necessidade, de pobreza, de situação somente financeira. Eu estou falando de uma miséria de vida mesmo, sempre correndo atrás do tempo, sempre correndo atrás da máquina. Não adianta nós falarmos de um Deus de amor se nós não conseguimos amar as pessoas. Não adianta nós falarmos de um Deus de compaixão e de graça se nós não formos graciosos, não entendemos como passar a mensagem desse evangelho. Então, o evangelho e Deus na nossa vida, Cristo Jesus, ele precisa demonstrar esses frutos. Ana passava por uma dificuldade, mas não conseguia mostrar os seus frutos, porque Ana não tinha um propósito com Samuel. Então, Ana faz oração ali de pedido a Samuel, e ela fala, quando ela enxerga Samuel, ela já fala, ó, Deus, se me deres um filho, eu vou dedicar ele todos os dias da vida dele na tua casa. E na sua cabeça não vai passar a navalha. Então, Ana não viu e não fez um propósito diante de Deus de qualquer coisa. Ana viu uma necessidade que tinha na casa de Deus. Ela viu aquilo que ela precisava servir a Deus.
E é engraçado que se você parar para ler o texto aí, pega a sua Bíblia, abra lá e vai falar que ela fala, se lembrares da tua serva, ela vai falar esse tipo de mentalidade. E ela vai falar, e deres a tua serva um filho, ou seja, Ana já servia com aquilo que ela tinha de melhor, mesmo sendo uma angústia. Ana já servia, já era alguém que já servia a Deus, já servia na casa de Deus, com adorações, com propósitos. E a partir daquele momento que ela adiciona a esse serviço um propósito diante de Deus, Deus cumpre aquilo que está na vida dela, não somente porque ela estava amargurada e ia torná-la feliz, mas porque ia cumprir um propósito que Deus tinha no coração dela. Agora veja que interessante. Ana, quando recebe ali, o sacerdote ali vê ela chorando e pergunta para ela se ela estava embriagada, porque era uma festa. Ela fala: não bebi bebida forte, não bebi vinho, nada assim, mas estou amargurada porque eu preciso que Deus me ouça. E o sacerdote vai falar para ela: olha, Deus te ouviu, seu pedido está concedido. Ele não fazia a mínima ideia do que estava passando no coração dela. Ele não fazia a mínima ideia quais eram as dificuldades. Ele não sabia quantas vezes talvez ela tinha ido lá e chorado. Mas quando Deus decide derramar a graça dele sobre a nossa vida, amigo, até pode ser alguém que não faz a mínima ideia, não tem uma noção daquilo que a gente está passando na nossa vida. Ele usa para nos abençoar. E quando Ana sai de lá, ela sai com um propósito, ela se deita com o Eucana e Samuel nasce. Agora tem um período muito interessante que eu quero que você preste atenção nisso, porque quando Samuel nasce, Eucana pergunta no outro ano para Ana se ela queria subir a Siló e entregar sacrifícios de novo lá, em agradecimento por Samuel. Mas Ana fala, eu só vou subir com ele quando ele desmamar. Preste atenção numa coisa, tem momentos na nossa vida que sim, nós precisamos amadurecer os nossos frutos. A Babi hoje, para poder chegar aqui fazer uma live para vocês, ela teve que amadurecer essa mensagem. Ela não abriu a Bíblia agora aqui, apontou em algum lugar o texto e começou a ler. Ah, Efésios, que bonito aqui. Ela amadureceu, como ela falou aí, tá hipernoitada já, porque estava meditando na palavra. Então nós temos que entender que nossos frutos dependem de amadurecimento. Se você quer ser um pastor, se você quer ser uma pastora, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Vai ter que aprender a lidar com a palavra de Deus, manusear a palavra de Deus. Se você quer ser um ministro de louvor, você vai ter que aprender a cantar, vai ter que aprender a tocar um instrumento, vai ter que se dedicar nisso. E Deus nos respeita nesse período de amadurecimento. Mas eu gosto sempre de colocar dois pontos aí. Existe uma diferença muito grande entre um amadurecimento e um apodrecimento do nosso fruto. Amadurecimento, se nós entendemos o tempo que o nosso fruto demora para ser colhido, para ser mostrado. Apodrecimento, a gente sabe que o nosso fruto está bom, mas a gente está escondendo ele. Então, quando nós estamos num propósito com Deus, a gente precisa saber muito bem esses tempos. E muitas vezes elas não são tão claras assim na nossa vida. Elas são tênues. Um desmame de uma criança não é uma coisa assim, é 3 meses. Não tinha uma regra para os judeus para fazer isso. Né, é tantos meses. Não. É quando ela parasse de desmamar. Então, ela colocou isso diante de Deus e ela colocou isso no propósito dela diante de Deus quando Samuel tivesse terminado o seu propósito ali, né, de amamentar. É que Ana teria terminado ali esse momento com Samuel, de amamentar Samuel. E diz a Bíblia que esse tempo vai passar e Eucana sobe de novo com Ana para sacrificar a Deus. E quando Ana sobe, ela sobe não somente de mãos vazias, ela sobe 5 Samuel, mas além de Samuel, ela traz também um novilho, um boi novo. E se você bem sabe, consegue estudar um pouco da história e principalmente da humanidade nesse sentido, ela é basicamente agrícola. Ela não é uma forma de estrutura que nós vivemos hoje, uma sociedade gigantesca, que nós compramos o pão na padaria, nós trocamos e compramos água. Basicamente tudo que eles tinham vinha da força do trabalho das próprias mãos. Então Eucana tinha vários servos, é um homem muito rico, a Bíblia dizia. E quando eles trazem um boi novo para sacrificar para Deus, o boi não era churrasco, como graças a Deus é pra gente aqui na maioria das vezes. Era raríssimas vezes que se comia o gado. Gado era força de trabalho, porque ele levava o arado, ele fazia carga, ele levava as cargas, ele carregava o carro de boi, ele que era responsável por ter essa força do trabalho.
Então, Ana, simbolicamente, está subindo ali para entregar a Deus a força do trabalho dela, mas para entregar o fruto do trabalho dela também. Então, ela sobe com a força do trabalho, que é esse boi novo, esse novilho, para sacrificar, mas do mesmo jeito, ela levava Samuel junto com ela. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta: quantas pessoas você acha que sabiam no propósito de Ana? A Bíblia não vai falar especificamente, mas pelo que a gente vê pelo texto, o profeta sabia e provavelmente Eucana sabia. Agora, quando Ana sobe o monte, sobe a região de adoração, com o boi do seu lado, todo mundo olhava aquele boi e não era uma coisa simples que acontecia todo ano, era uma coisa muito especial. E todo mundo olhava o boi e falava: Nossa, olha o sacrifício que Ana está trazendo. Muitas vezes na nossa vida a gente consegue progredir, fazer coisas que nós conseguimos progredir, mas as pessoas às vezes vê só, digamos, a ponta do iceberg. A gente gosta de usar essa expressão. Elas gostam de ver somente: olha lá como a Babi consegue se expressar bem, olha como ela tem essa influência, olha como o pastor Tiago tá lá e tá pregando, tá cantando, tá fazendo isso, aquilo, olha o pastor da minha igreja, olha como ele tá fazendo aquilo, porque elas só conseguem muitas vezes tocar em Deus aquilo que é palpável, aquilo que é fácil aos nossos olhos. Então as pessoas viam Ana subindo com aquele boi e falavam: olha, Ana, como ela deve ser rica, como ela deve ser importante, ela está subindo com um boi para entregar a Deus. Mas eu e você sabemos do real sacrifício e da real oferta que Ana tinha, que era o filho dela. Vou perguntar para você, mãe, aí você trocaria em qualquer momento se subisse com seu filho e aquele boi todo mundo visse, todo mundo elogiasse o filho e falasse assim: olha, Ana podia ter simplesmente entregado o boi, deixado Samuel no seu colo, descido com Samuel, que ninguém teria notado nada, nem mesmo o sacerdote, porque Ana não fala para ele o que aconteceria. Mas preste atenção: o propósito no nosso coração é maior do que os nossos talentos, é maior do que os nossos sacrifícios, é maior daquilo do que as pessoas aparentemente possam ver. Talvez as pessoas te veem chegando num carrão dentro da igreja, talvez as pessoas te veem chegando com uma vida financeira grande dentro da igreja, mas só Deus sabe os propósitos que passam dentro do teu coração. Só Ele pode semear na tua vida aquilo que Ele te deu e que Ele te prometeu. Não adianta. Então não são essas coisas aparentes, não são as coisas que são aparentes para os outros simplesmente, mas aquilo que está no propósito do teu coração. Então Ana sobe, Ana entrega Samuel e dali ela vai fazer a sua oração. E dali ela vai fazer o seu louvor ali, mostra que é a oração, o louvor de Ana para Samuel. E ele fala: Bendito seja o Senhor, Senhor dos exércitos, que até a estéril fez dar frutos, e a ela deu 7 filhos. Ana pediu um filho para que ela pudesse cumprir na vida dela, achando que aquilo ia ser suficiente para cumprir na vida dela. E aí Deus falou o seguinte para ela: Minha filha, eu sei que se eu te der um filho agora, amanhã você vai estar triste de novo. E ele falou: Eu vou te dar um propósito. Não viva na tua amargura. Viva servindo a casa de Deus. Continue servindo a Deus. Continue sendo propósito no teu coração. Porque quando Ana sobe e entrega Samuel, ela ganha mais, pelo menos 6 filhos, né? Dá para entender isso. Para ela e Eucana, ela consegue gerar muito mais frutos. Então, quais são as diferenças do nosso fruto dentro da amargura e quais são as diferenças dos nossos frutos em Deus? Os frutos da amargura, eles muitas vezes são sinceros, mas eles não trazem resultados. Os frutos com Deus, além de ser sinceros, eles precisam passar por um propósito. E, de novo, esse é um lugar de adoração. Então, o teu lugar de adoração não é somente um lugar que você dobra os joelhos, chora, se quebranta. Você pode fazer isso, mas faça isso com um propósito. Não faça isso para continuar o resto da tua vida nessa posição. Faça isso com um propósito. Dobra os seus joelhos diante de Deus e fala: Deus, se é a minha vida, é a vida da minha família, se é a vida se é a minha casa, a vida do meu marido, a vida dos meus filhos, a vida da pessoa que está comigo, que o que eu quero, eu preciso mudar, eu quero colocar um propósito diante de ti, Deus. Eu quero colocar, sei lá, o período da manhã diante de ti, eu quero colocar diante de ti um propósito financeiro, se Deus tocar no teu coração, um propósito, enfim, de qualquer coisa, mas coloca diante de Deus. Você sabe as coisas que são importantes para você, coloca diante de Deus. E porque quando nós colocamos a adoração, esse lugar de adoração com um propósito diante de Deus, nós vemos resultados. E não somente se cumpre aquilo que a gente quer, mas se cumpre aquilo que é propósito de Deus no nosso coração, que vai nos encher muito mais
do que somente uma, uma coisa que vai ser superficial. Ana, a partir daquele momento, podia dar ao seu marido felicidade porque estava sendo produtivo. Podia dar continuidade ao seu nome. E preste atenção numa coisa que é muito importante. E para você que é uma mulher de oração, para você que é uma mulher de propósito, olha só. Se Ana não tivesse feito esse propósito diante de Deus, Ana não teria preparado Samuel. Se Samuel não tivesse sido levado ao tempo preparado como um sacerdote, ele não tinha ido até a casa de Jessé para abençoar Davi. Se Davi não fosse colocado como rei, graças à unção de Samuel, a nossa geração que viria do nosso Salvador Jesus Cristo, que viria de Davi, como veio de Ana, como veio de Maria e veio de José, a, 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 a genealogia dos dois, nosso Senhor Jesus Cristo não teria salvo. Claro que eu coloco um si gigantesco, porque a gente sabe que Deus faria de qualquer jeito, porque é o propósito dele. Mas olha a importância dessa adoração de Ana, a importância desse sacrifício de Ana. Ela prepara o profeta que vai trazer o nosso Senhor Jesus Cristo à vida. Então, você muitas vezes acha que não está fazendo um papel importante porque tá isso, aquilo, tá de backstage de alguma coisa, você tá de coluna da tua casa muitas vezes, mas às vezes é meu marido que sustenta, não, vocês racham as coisas e tudo mais, mas como é que pode isso, aquilo no ministério, como é que eu posso ficar de lado, amigo? Deus sabe os frutos que ele coloca no teu coração e muitas vezes eles não aparentam quando você está subindo como um boi, como Diana era. Mas você não pode abrir mão daquilo que Deus falou no teu coração. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Recebe esse momento com Deus no teu coração. Medita nesse texto, lê esse texto depois. Eu acredito que Deus vai falar contigo, com certeza, muito mais do que Ele tem falado comigo. Mas que eu possa ter dar essa fagulha no teu coração. Que Deus possa, em nome de Jesus, gerar esse propósito dentro do teu lugar de adoração. Amém? Meu Deus, que palavra! Olha, o pessoal interagindo aí, pastor Amém. falando, que palavra, essa palavra é para mim. E você encerrou de uma maneira muito pontual, muito importante. Há muitas pessoas que não veem valor naquilo que elas estão gerando, né? Naquilo que elas estão produzindo diante de Deus. E como é importante a gente realmente estar conectado com Deus e avançar debaixo de um propósito, né? Sempre que eu penso em Ana, o Senhor ministrou algo no meu coração também que eu acho muito especial, assim. Enquanto Ana viveu dos votos de Eucana, a vida dela não mudou, né? Mas ela precisou ter a própria experiência, ela precisou se posicionar, ela precisou dar passos, ela precisou romper. E às vezes, falando especificamente aqui, né, pastor Marcelo está aí com a gente também, ó, que bênção. Mas falando especificamente para a mulherada aqui, né, às vezes a gente se esconde atrás do marido, né? Às vezes a gente fica assim, não, meu marido ora, ele é o sacerdote do lar, e é mesmo. Só que alguns posicionamentos cabem à mulher. Alguns posicionamentos cabem a mim e a você, mulher que está aqui assistindo. Não se intimide, não se acovarde. Olha o que o pastor Tiago falou para a gente nessa manhã. Sabe, una os seus sonhos aos propósitos. Olha que coisa linda. Quando apresentar algo para Deus, coloque os propósitos que estão no teu coração diante do Senhor também. A gente sempre usa uma frase, né? A gente tem um dialeto de crente, né? Os crentes têm um bate-papo que só eles entendem, né? E aí a gente fala assim, né, de vez em quando. Deus não une pessoas, Deus conecta propósitos, né? Porque o foco do Senhor é o propósito, e realmente o propósito é muito maior do que a gente. É muito maior do que os nossos olhos podem enxergar, é muito maior, vai muito além. Meu Deus, pastor Tiago, que palavra poderosa. E eu queria te pedir para orar por nós essa manhã. Amém. Orar para que mulheres, não só mulheres, homens e Sim, sim. mulheres, sejam despertados, né, para um posicionamento alinhado com os Sim. propósitos de Deus. Sim, em nome de Jesus, feche teus olhos aí, vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais ouvir daquilo que tu queres fazer em nosso coração, daquilo que tu queres fazer em nossas vidas. Nós te pedimos que nessa manhã tu traga clareza, Deus, para cada um. Daqui a pouco
a nossa rotina começa, Deus, de arrumar as crianças, cuidar das coisas da casa, cuidar dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, Deus. Daqui a pouco a nossa rotina começa, Deus, de cuidar das coisas diárias que nós cuidamos, Deus. Mas, Deus, em nome de Jesus, antes que isso comece, Deus, esse momento contigo, nós te pedimos, Pai, que tu possas, Deus, dar frutos, Deus, na vida daquelas que estão aqui te pedindo, Deus. Dar frutos, Deus, naquelas que estão aqui, Deus, com propósito diante de ti nessa manhã. E que em nome de Jesus tu possa responder orações. Que em nome de Jesus tu possa, Deus, colocar propósitos na vida de cada uma aqui, Deus. De cada uma aqui que está colocando de ti, Deus, sobre isso, Deus. E que em nome de Jesus nós possamos colher, Deus, os frutos, Deus, que não são nossos frutos da amargura, da decepção, Deus, daquilo que passou, daquilo que ficou para trás, Deus, daquilo que ficou, Deus, como um problema que ficou no passado, Deus, mas que ainda nos arrasta por correntes, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos, Deus, nos libertar dessa amargura, Deus. Nos libertar dessa tristeza, Deus, da depressão, muitas vezes, Deus, dos vícios, Pai, das dependências, Deus, em nome de Jesus, Deus. Nós possamos deixar isso para trás e viver uma vida de adoração e propósito diante de Ti que gera frutos que nos abençoam, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que nessa manhã dê clareza nessa Tua palavra, dê clareza nesse propósito, Deus, que elas possam Te ouvir aqui em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que Amém. palavra poderosa. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada por derramar essa chuva de bênçãos aí sobre nós. Eu creio que muitos dos que estão aqui vão desfrutar de algo que eu sempre falo. Essa live pode ser mais uma Sim. live, ou pode ser a live, o divisor de águas, né? E eu creio que foi mais uma oportunidade, mais uma chave que o Senhor nos entregou aqui nessa manhã. Toda terça e quinta a gente está aqui às 7h45 da manhã e a cada terça e quinta o Senhor tem derramado chaves poderosas que têm mudado histórias. Eu recebo tanto testemunho, pastor, tanta gente assim se apropriando e mudando verdadeiramente de vida. E eu creio que hoje não foi Amém. diferente, foi muito bênção. Amém. Obrigada, viu? Amém. Amém. Gente, Amém. obrigado pela oportunidade de novo. E se vocês já conhecem o Ministério Avivar, eu quero te convidar, se você não ouviu ainda as últimas músicas que a gente lançou um último álbum que se chama Abram os Portões, um álbum muito legal, e a gente está lançando as versões ao vivo dele agora. Então, se você for lá no YouTube e colocar Ministério Avivar, vai aparecer para ti aí, com certeza. Bota Abram os Portões, Amor Venceu a Morte, que são as duas canções que a gente lançou agora, que são bem legais. A gente gravou na igreja, na nossa casa, então tá um ambiente de adoração muito legal. Especialmente esse momento agora da Abra os Portões que a gente fez foi muito legal em adoração. Enfim, você pode ir lá no YouTube, tanto no seu Spotify, onde você gosta de ouvir música, vai lá, acessa e compartilha com seus amigos também. Se você puder fazer isso também, nos ajuda muito compartilhando sempre, amém? Deus abençoe. Olha só uma coisa, pastor, ó, eu sempre posto aqui, é uma música, eu posto muito a música Milagres, né? Legal, E sim. você que ministra direto. E aí Uhum. sempre tem alguém que manda para mim assim, meu Deus, que louvor lindo, Babi. Ah, de quem é? Gente, do Ministério Avivar, né? Então, eu ia até, não sei se de repente você está preparado aí, mas consegue cantar assim, só um trechinho das duas músicas, né? Da Abram os Portões, O Amor Venceu a Morte e Milagres, só pequenininho para o pessoal ficar por dentro aí, assistir, Sim, acessar. Pode claro, ser? eu tô sem meu violão aqui, mas a capela também serve, né? A gente tem que aprender a cantar até sozinho, né? A Nada gente falar, combinado, né? as duas Também. músicas, elas passaram por um processo criativo muito legal também, a Milagres, principalmente porque a gente passou pelo período da Covid, e quando a gente passou por aquele período, nós queríamos cantar sobre os milagres antes mesmo que eles acontecessem de fato, né? E quando nós estávamos compondo ali, Deus nos chamou e Deus usou bastante a vida de algumas pessoas, principalmente do bispo, do nosso bispo Ori, e durante esse momento falou, ó, componham sobre isso, componham sobre milagres e tudo mais, e nesse meio período muitos pastores passaram mal, né? Um deles foi o bispo Rogério, que é lá da Prefeitura de São José, inclusive esse domingo nós estaremos lá. Ele estava entubado e nós começamos a compor essa canção. Então, quando ele melhorou e nós podemos chegar na igreja e cantar isso, foi meio que um testemunho de uma batalha espiritual, entendeu? Já declarando o milagre daquilo que ia acontecer.
sem saber o que poderia acontecer com ele. Nós orávamos, nós pedimos a Deus, mas nós sabemos o quão difícil foi para muita gente, né? Então nós oramos por um milagre, ele aconteceu e realmente a música é um testemunho. Então eu gosto muito dessa música por ela ter um fator próximo muito legal. E ela é bem facinha, o refrão dela é bem legal, e ela fala isso, né? Milagres vão acontecer, tudo é possível ao que crer. Deus que tudo conquistou, ao nosso lado está. Abriu o mar para eu passar, mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. É isso. Faz que eu travo na minha própria canção. Meu filho, eu amo esse louvor, eu amo, marcou muito a minha vida, né? Porque foi o louvor da nossa Que legal. ordenação, foi o mais marcante, assim, né? Meu Deus, e consegue cantar um pedacinho do Abram os Portões e o amor Ah, venceu a Portões é morte linda pra também. gente? Isso, isso. É o refrão dela. E ele vem, santo, santo, santo é o Senhor. Abram os portões ao Salvador. E Yeshua, e ao ouvir, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Glória a Deus, gente, que coisa linda. Pastor Tiago, doutora Ilma Cunha está aqui com a gente na live também. Amo minha amiga linda. Saudade, beijo. Meu Deus, gente, que benção. E o amor venceu a morte para a gente encerrar? Pode ser? Pode ser, a gente encerra com essa, não faz mal. Tô, tô abusando, né? Mas, gente, não posso perder essa Não, oportunidade, né, gente? Meu como que eu Deus. poderia? E ela também é legal que ela surgiu no momento de espontâneo também. Essa parte que é o refrão dela, eu cantei basicamente no espontâneo que a gente estava fazendo de oração. Eu, meu irmão, tava vários meninos da igreja ali orando, e ele falou: Olha, vamos começar a adorar. Se Deus trazer alguma canção aqui, a gente canta junto. E aí eu comecei a cantar essa parte, que é a parte do refrão dela. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Gente, tá demais essa live, coisa linda. Ô, pastor, muito obrigada. Que presente, que Amém. presente. Obrigada. Que Deus continue te usando, te abençoando cada vez mais. E a gente está recebendo demais, viu? Através da tua vida. É bênção. Eu vou compartilhar a live aqui nos stories, vou deixar ali A o galera tá louvor, perguntando alguns se vai ficar louvores. salva. Ela tá Vai perguntando se vai deixar ficar salva. salva, com certeza. Não podemos perder essa chuva de bênçãos, não, dessa manhã. Vou marcar o Ministério Avivar, vai ficar tudo ali no nosso feed. E, gente, acessem, assistam, compartilhem, comentem, porque é bênção. No Amém. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe Bom muito. dia a todos. Deus abençoe. Até mais, hein? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ai, gente, que live poderosa, que bênção, gente. Vocês viram como é bom a gente receber de Deus, como é bom a gente ser fortalecido no Senhor. Vamos produzir frutos com propósitos, frutos que apontam para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não frutos de amargura. Esses frutos de amargura sem propósito estão repreendidos no nome de Jesus. Vamos romper em fé, vamos fazer os nossos votos com Deus com propósito. Olha o que o pastor Tiago falou, ó, vocês pedem e não recebem, porque não sabem como pedir, porque vocês pedem mal. Então começa a pedir, começa a colocar os desejos do teu coração diante do Senhor com um propósito que vai mexer com o coração de Deus, um propósito que vai se conectar àquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida nessa terra. Esses propósitos aí, ó, apontam para a eternidade, te fazem conquistar, te fazem avançar. Vamos debaixo dessa nuvem, gente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, a Andresa está no trabalho.
ouvindo a live. Que coisa linda, gente. Vai ficar salva, tá? Para vocês assistirem com calma, anotarem. Vamos com tudo, porque é bênção para a sua vida, é bênção para a minha vida. E o Senhor tem marcado a nossa história cada manhã aqui no Papo de Fé. Não percam. Hoje à noite, você que é de Imbituba e região, não perca o nosso culto com programação super especial. Você, se puder estar com a gente, venha. Senão, eu vou tentar fazer a transmissão ao vivo também para que você possa assistir e participar. Nosso bispo Flori vai ministrar a palavra. Pastor Marcelo Rosa vai estar aqui com a gente. Bênção demais. Junto com a sua equipe de louvor da Palavra Viva nos ingleses. Vai estar com a gente também o Bispo Maurício, da Palavra Viva de Palhoça, pastor Gustavo Tenfen, que é também integrante do Ministério de Louvor, do Ministério Avivar, vai estar aqui com a gente. Olha, gente, essa noite promete aqui na PV de Imbituba. Não percam, viu? Vai ser bênção demais. Um beijo enorme e até a próxima com mais Papo de Fé, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tenham um dia de vitória, um final de semana de bênção, no nome de Jesus. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.